Olá, aluno. Olá, aluna, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ver mais um capítulo nosso, né, de Geografia Aplicada ao Turismo. E esse capítulo é o capítulo 6, que fala sobre cultura, né, e turismo. Tá? Então, tem tudo a ver a cultura e o turismo, né? Então, toda atividade cultural, ela se refere a um modo de vida de um povo, né? Então, todo povo tem a sua cultura, suas tradições, sua religiosidade, suas festas, seu modo de sentir, seu modo de se expressar, seu linguajar, seu modo de agir, não é? Seus costumes, sua culinária. Enfim, a cultura é a raiz de um povo. E a cultura, ela atrai atividade, ela atrai turistas porque o turista busca algo novo. E muitas vezes ele busca uma cultura diferente da sua para tentar conhecer, né? Então, a atividade cultural ela é uma atividade que é importante no cenário do turismo, tá? Você tem uma atividade que muitas vezes é incomum àquela que o turista conhece, e isso faz com que haja uma atração. E o que é importante a gente citar é que todos os valores culturais, independente do povo, ele tem que ser respeitado, tá? Então, não tem uma cultura superior à outra. Toda cultura é uma cultura enraizada num povo e a gente deve, como turismólogo, como bacharel em turismo, saber respeitar essa diversidade cultural. Então, ele comenta no texto a importância da cultura para a atividade cultural e diz, né, que no item 6.1, que a atividade cultural ela é importante porque ela mostra o habitat de um povo, né, as paisagens culturais, naturais que um povo possui. Tá? Então, o contato desse povo com aquele local estabelece uma relação de cultura. Né? E a cultura ela tem uma série de expressões, né, que beneficia muito a atividade turística, e dependendo da cultura forte que tem naquele local, você vai ter, né, uma visitação turística bastante interessante, porque as pessoas querem conhecer aquela realidade, né? Uma realidade muitas vezes que é diferente daquela que eu disse há pouco que ela conhece no seu dia a dia, tá? Então os turistas buscam uma história, buscam uma tradição, buscam coisas novas, né? E isso faz com que haja naquela cultura uma grande atração turística. Entre os fatores que incentivam a cultura, nós temos o quê? O que eu falei no início, né? No início da aula. A questão linguística, né? Muitas vezes o idioma, a fala, o sotaque, as representações artísticas, né? Muitas vezes uma dança, uma expressão, né? Algum tipo de cerâmica, ali, alguma arte, né? Arquitetônica, a questão dos monumentos, e também urbanística, né? A questão das cidades, a organização das cidades, né? Isso aí atrai, e são coisas culturais que atraem muitos turistas. A questão culinária, a gastronomia, né? A questão musical, né? Os vários tipos de estilos musicais, as cantigas, as músicas diversificadas que nós temos, e também o que você tem com relação ao modo de se comportar e de vestir. Então, muitas vezes, isso aí também, esse valor cultural que as pessoas têm, né? O modo de se vestir, o modo de se comportar, acaba o quê? O jeito, muitas vezes, simples, acaba cultivando, né? Essa atração turística para aquele local. Certo? Uma das formas de você preservar a cultura dos povos é através dos museus. Então, os museus são casas, né? São espaços grandes, geralmente, que têm ali valores de um povo, né? Então, nós temos aqui museus que guardam lá bebidas, museus que guardam a história de uma cidade, o processo histórico de crescimento de uma cidade, a diversidade daqueles povos que formam aquela cidade, a história do Brasil, né? Que tem a imagem do Museu Nacional, ele em pé e ele queimado aqui nesse grande incidente que houve, né? E muitas vezes tem objetos ali que, de curiosidade, entre eles o meteorito de Bendengó, que está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, é o maior meteorito encontrado no território brasileiro, e que ficou intacto, mesmo com a queimada, porque era uma rocha, né? Era uma rocha, chamuscou ele ali, mas ele está intacto, ele foi levado para outro local, e com certeza, quando o museu tiver restaurado, ele vai voltar para o seu devido local. Isso aí atrai, pessoal, tá? Isso aí atrai
visitantes. Então, você tem vários museus no mundo todo, né, que são museus de arte modernas, museus do livro, museus da imprensa, museu da cultura popular, museus da bebida, enfim, tem diversos tipos de museus, e isso aí acaba sendo um atrativo turístico para aquele local, porque ele preserva a cultura, né, um dos fragmentos da cultura de um povo. E tem um órgão que, a nível mundial, que preserva a cultura dos povos, que é a Unesco. A Unesco é um órgão da ONU, é um órgão importante da ONU, né? É um órgão voltado para a cultura, para a ciência, para a educação, não é? E a preocupação dela é formar patrimônios aí culturais da humanidade. Então, são locais frágeis, são locais belos, são locais riquíssimos em história, em cultura, e que depois de vários levantamentos, análise documental, eles passam a ser patrimônio cultural da humanidade, ou seja, recebe a chancela da Unesco e ficam como patrimônio da humanidade para aquele país, que vai ser um grande atrativo turístico, né, para o restante do mundo. Então, aqui tem a igreja de São Francisco, lá em Belo Horizonte, aqui tem a praça, né, do Pelourinho, lá em Salvador. Aqui, com certeza, é uma igreja em Ouro Preto, ali nas cidades mineiras, e aqui em Olinda também é uma igreja da época colonial, que passaram a ser o quê? Patrimônio da humanidade, e isso aí atrai, né, muita atividade turística, porque são locais belos, locais que são carregados de história, de cultura de um povo, e isso acaba sendo um grande atrativo turístico. Para você fazer a questão cultural, é necessário você mapear, né, a passagem da população por ali, enfim, aquela cultura sempre está estabelecida dentro do espaço, então você tem uma cartografia que mostra esse passado, né, que é a cartografia histórica. Ela é a oposição à cartografia moderna, a digital que nós temos hoje, né, a dinâmica que você interage com ela, mas ela mostra como era no passado aquela atividade cultural, aquele espaço cultural. Era menos modificado, era mais preservado, era mais um ambiente natural, mas com o longo do tempo ele passou por várias modificações, não é? E você tem o quê? Você tem uma série de construções, ruas, pavimentação, que muitas vezes altera todo aquele espaço cultural que existiu no passado. Então aqui tem uma imagem do Rio de Janeiro do século XIX, a mesma imagem aqui do lado, né? Uma imagem próxima daquela lá, mostrando toda a modificação que você tem ali ao longo dos séculos naquele local, né? Então, essa cartografia que mostra os valores culturais, do espaço onde aquela cultura se desenvolveu desde o passado, é a chamada cartografia histórica, e ela é importante para relembrar, para ressaltar a importância desses valores culturais dentro daquele determinado espaço. A ONU, através da Unesco, ela também criou o programa Memória do Mundo. É um programa que foi criado na década de 90, é um programa que a Unesco tem por prioridade fazer um banco de dados com documentos que foram importantes para várias culturas. Então, lá tem documentos históricos, partituras, livros, receitas, enfim, tem uma série de documentos, né, que visam garantir a preservação de um patrimônio que foi muito importante no passado e que tem que ser mostrado para gerações futuras. Então, é uma forma de você conservar coleções, arquivos, melhor dizendo, material de biblioteca, né, que nós tínhamos no passado, para que as populações atualmente consigam, né, uma carta escrita no século XV, uma carta escrita no século XVI, um poema, né, um tipo de música, que ainda se mantém preservado. E esse programa visa o quê? Dar valor a esses documentos e manter vivos esses documentos para que as gerações presentes possam desfrutar dessa riqueza. A Unesco também ela tem a preocupação não só com a parte cultural, a parte de patrimônio e também documento, mas também a parte natural. Então, o programa Homem Biosfera também foi organizado pela Unesco na década de 60, e a função dele é formar o quê? Áreas ambientais de conservação, de preservação, para que sejam atrativos turísticos também. Então, não é só a questão cultural, mas a questão natural também é importante para a organização dessas redes de áreas protegidas. Então, aqui tem alguns exemplos de reserva da biosfera que foram criados pela Unesco, né? São mais de 117 países que têm essas reservas, são áreas naturais que ainda se mantém boa parte delas preservadas, né? Não a totalidade, mas uma parte dela preservada. E no Brasil nós temos 6, né? A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga
a Amazônia Central e a Serra dos Pinhais. Então você tem o quê? Você tem áreas no território brasileiro que são reservas da biosfera. Isso é importante para o ambiente daquele local, porém não deixa de ser agredido esse ambiente. Então, mesmo sendo uma reserva da biosfera a nível mundial, isso é papel, o papel aceita tudo, né? E muitas vezes os produtores rurais, os garimpeiros, os madeireiros invadem essas áreas e acabam degradando essas áreas. E é importante essas áreas porque dentro dessas áreas você pode praticar o turismo ecológico, aquele turismo no qual você contempla a natureza, respeitando-a, né, preservando-a, conhecendo aquele ambiente natural e apenas aproveitando do lazer, do divertimento, da recreação que esses ambientes oferecem. Então, o turismo ecológico, o turismo lá feito por grupos de turistas que vão apenas contemplar o ambiente natural, né, bem próximo do ecoturismo, ele tem essa preocupação de fazer um turismo sustentável, no qual você possa contemplar o meio natural sem danificá-lo. Então, a função das reservas da biosfera também para o turismo é importante, porque dentro dessas reservas você consegue o quê? Ampliar esse grande local de atrativo turístico que é essas reservas, é o turismo ecológico ali dentro. E nós temos uma série de manifestações culturais no Brasil, porque o Brasil é um país rico em culturas, né? Então, se você for do norte para sul, você tem o Bumba Meu Boi, você vai no Nordeste, você tem o Lodum, você vai no Rio de Janeiro, você tem o Carnaval, São Paulo também, você tem a procissão do Fogaréu em Goiás Velho, no interior de Goiás, na região central. Você tem as festas juninas aí que ocorrem no meio do ano em várias partes do Brasil, principalmente forte no Nordeste, né? Campina Grande tem a maior festa do Brasil, festa junina, e tem no sul as tradições gaúchas, né, as músicas gaúchas, as músicas muitas vezes que têm até uma origem europeia, que são fortes no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tá? Então nós temos uma grande diversidade cultural no Brasil, também aqui em Cuiabá nós também temos uma grande diversidade cultural, né? Então quem é morador de Cuiabá, conhece a cidade, sabe que nós temos aqui uma dança típica nossa, né, da população ribeirinha, cuiabana, pura, né, que é a dança do Siriri, que homens e mulheres dançam lá, e a dança do cururu, que somente homens fazem uma cantiga de roda. Você tem o rasqueado cuiabano, que é um ritmo aí que até bem pouco tempo atrás era ritmo brasileiro, era um ritmo bastante alegre, contagiante, e aí surgiram os vários tipos de ritmos do rasqueado, né? O lambadão, a lambadinha, são ritmos que você tem um pouco de sensualidade, mas são ritmos típicos que mostram o dia a dia da nossa cidade, da cidade de Cuiabá. E nós temos também, com relação à questão natural, a Unesco criando, né, os geoparques. Os geoparques são áreas naturais, são áreas ambientais também, só que agora você vai ter a questão paleontológica, arqueológica, você vai ter estudo de fósseis, né, você vai ter áreas de convenções, áreas de educação ambiental nesses locais. Então, são grandes áreas naturais, né, que tem uma grande preservação da sua riqueza, da sua biodiversidade, é uma área forte no geoturismo, né, no turismo de geodiversidade, geossítios, né, e no mundo você tem vários geoparques, sendo um no Brasil apenas, que é do Araripe. Nós já vimos no conteúdo lá anterior. Tá? Então, nós temos vários geoparques no mundo, né, são mais de 100 geoparques no mundo, né, em 35 países, sendo que no Brasil só temos um, que é o Araripe, que contempla a maior parte dele dentro do estado do Ceará, mas também tem parques em outros estados ali, né, que fazem fronteira com o Ceará. Tá? Então, o geoparque é uma área ambiental que tem muitos sítios arqueológicos, paleontológicos, muitos fósseis, né, uma área que tem uma grande importância histórica, cultural, para um povo, porque ele mostra o passado, né, um pouco do passado da história do nosso próprio mundo, né, no nosso próprio planeta. Aí você tem o quê? Você tem também a questão das cidades. As cidades antigas são objeto de grande atrativo turístico, né, as primeiras cidades na Mesopotâmia, as cidades no Egito Antigo, né, as pirâmides, enfim, são grandes atrativos turísticos, são locais que na antiguidade eram importantes, né, o Coliseu de Roma, lá em Roma. Você tem as cidades durante a Idade Média, os feudos, né, o senhor feudal que dominava esses feudos, era o sistema feudal que nós tínhamos naquele momento. Você tem as cidades renascentistas que surgem após a Idade Média, na Idade Moderna, contemporânea, praticamente, e as cidades brasileiras aqui, que são do ciclo, né, ciclo da mineração, algumas delas aqui, Diamantina, Ouro Preto, né, e do lado nós temos aqui um retrato de Cuiabá, uma cidade que tem mais de 300 anos também,
tem um centro histórico bastante antigo e bastante, até certo ponto, preservado. Não todo ele preservado, mas cerca de 30%, 40% dele preservado. São prédios antigos que mostram um pouco da história da nossa cidade, aí, lá no seu início, a partir do século XVIII para cá. E o item 6.2, ele trabalha a questão da proteção desses recursos. Como que é para ser feita a proteção desses recursos, né? Proteção do patrimônio cultural brasileiro. Existe o quê? Um órgão público, é uma autarquia, né, que foi criada pelo governo de Getúlio Vargas em 1937, que é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele foi criado com o objetivo de quê? De preservar a nossa cultura. É um órgão que tem como base aí, né? Ele tem como base manter os patrimônios culturais, seja ele paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico e até mesmo histórico. Então, todas as manifestações artísticas e culturais também estão dentro desse órgão. Então, é um órgão muito importante, criado lá na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, que existe até hoje, e ele ganhou ainda mais força com os artigos da Constituição de 1998, artigo 215 e 216, que fizeram com que o patrimônio cultural, os bens culturais brasileiros se tornassem, né, dentro da Constituição, a lei máxima do país, coisas obrigatórias, tanto do poder público como da sociedade civil organizada. Tá? Então, a Constituição estabelece que os órgãos públicos têm como competência, né, fazer o registro, o inventário e o tombamento do que ele achar que é importante para a cultura de um povo, seja no município, seja no estado, seja no governo federal. O IPHAN é um órgão do governo federal, né, que tem aí competência para também estar atuando junto com as secretarias do estado e junto com os municípios. O artigo 215, como eu falei, é um artigo da Constituição Federal, depois vocês vão dar uma lida nesse artigo. Ele fala da importância, né, dos direitos culturais e acesso à fonte da cultura. Ele apoia as diversidades culturais, né? Então, está na Constituição que o próprio poder público tem que ter o quê? Tem que ter uma lei específica, no caso, esse artigo 215 da Constituição, que estabelece, né, que é necessária a defesa do patrimônio brasileiro, tá? Seja ele na promoção, divulgação, formação do pessoal qualificado, democracia, o acesso aos bens culturais, a valorização da etnia brasileira, né, dos grandes povos que formaram o Brasil, e também da diversidade regional. No artigo 216 também ele comenta, né, ele fala que o que é um bem cultural brasileiro, quais são os bens nossos, né, e diz quais são os principais itens que incluem os nossos bens, expressão, o fazer, o criar, a questão artística, a questão tecnológica, os objetos, né, que a gente faz algumas obras aí, os documentos, edificações, monumentos, a questão arquitetônica, os conjuntos, as cidades, né, o valor histórico, paisagístico, são bens do patrimônio brasileiro, né, e cabe ao poder público promover, guardar, resguardar, procurar evitar, né, a destruição desses bens. Então, há uma série de normas, de normativas, de leis, de regimentos, de regras, para que esses bens não sejam danificados, não sejam aí, né, não sejam depredados pela ação humana. Tá? E, inclusive, o próprio artigo diz que é necessário que para que esses bens se tornem bastante valorosos para a nossa população, eles sejam tombados, ou seja, eles passam a ser um patrimônio cultural brasileiro. E o IPHAN, pessoal, esse órgão que eu falei há pouco, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2000, ele ganhou mais um item, que foi o decreto 3.551. Nesse decreto, você tem o quê? O surgimento dos bens culturais de natureza imaterial também. Junto com o material, que é o físico que você vê, você também consegue encontrar as heranças culturais dos bens imateriais. É o que você não vê, né? Então, você tem lá uma música, uma cantiga, você tem lá a questão muitas vezes, de uma tradição que um povo tem, mas não é físico, né? Não é um prédio, não é uma igreja, não é uma praça, mas ele é imaterial. Tá? Então, ele coloca que é importante, né, os saberes de um povo, né, as tradições que esse povo tem, a questão das festas, celebrações, os folguedos, enfim, né, a questão da religiosidade, os espaços culturais, muitas vezes, né, onde se pratica um artesanato ali, são coisas que não são físicas, mas são importantes, né, para que esse decreto ele se torne mais importante ainda, porque ele valoriza também essa cultura, né, essa cultura de natureza imaterial, aquela coisa que não é física, né, mas ele amplia a questão da cultura como um todo, não só a questão material, mas a questão também imaterial.
E entre essas questões aí, você tem as cartas patrimoniais, que são documentos que falam sobre um pouco do patrimônio cultural brasileiro, que tem que ser registrado. Cabe ao IFAM fazer essa documentação, eles pegam, coletam esses dados, né? Colocam num banco de dados, e ali esses documentos servem para quê? Para que você conheça a história, o passado da nossa cultura. Então, ali você vai ter uma série de itens que diz lá o que é o patrimônio, as cartas patrimoniais, né? São documentos elaborados, né? De alguma forma detalhada, e todos têm uma importância e contribuição no tema relacionado à preservação do patrimônio histórico nacional, né? Então, tanto histórico como artístico como cultural, eles são importantes, e aí você tem essas cartas patrimoniais que são objetos, né? São mais de 40 cartas que servem para o IFAM estabelecer os documentos que mais são importantes na história cultural do patrimônio brasileiro. Tá? E aí tem a questão da diversidade brasileira. O Brasil é um país riquíssimo em cultura, né? Nós somos formados por 3 povos: o branco o europeu, que veio da Europa, o negro africano, que veio como mão de obra escrava, e o nativo que aqui vivia, que eram os índios. Então houve uma grande mistura de raças, né? Uma grande miscigenação desses povos, que fez com que a cultura nossa se tornasse uma cultura belíssima, uma grande diversidade cultural. Então você tem, quando você percorre o Brasil, você tem o quê? Manifestações culturais mais voltadas para os indígenas no norte, né? Muitas manifestações voltadas aos negros no nordeste, no sul uma manifestação cultural mais europeia, né? No centro do Brasil, sudeste, você vai ter não só europeia, mas também brasileira, mais sertaneja, enfim, você tem uma grande diversidade cultural devido à formação do próprio povo brasileiro. Então, o povo brasileiro ele foi formado dessas 3 grandes etnias, não é? Então, houve uma grande miscigenação, o cruzamento dessas etnias, que originou uma grande diversidade cultural no nosso país. E aí nós temos alguns exemplos, né, de patrimônios, não agora só culturais, mas também naturais. Então, nós temos aqui 3 exemplos. O Pantanal, esse último aqui, a Cataratas do Iguaçu, né, a Foz do Iguaçu, lá no Paraná, e temos também a Amazônia, né? A Amazônia Central, são exemplos de patrimônios naturais do Brasil. Então, o Brasil não tem somente patrimônios culturais, esses patrimônios culturais podem ser materiais ou imateriais, e também você tem o patrimônio natural também, tá? Patrimônios que são preservados, são áreas riquíssimas do nosso ambiente, no nosso meio ambiente, que são importantes para a valorização do nosso país. Aí nós temos exemplos aqui de paisagem cultural no Brasil, né? Então nós temos aqui 3 grandes exemplos: a paisagem urbanística de Brasília, capital atual do Brasil, a bela imagem da cidade do Rio de Janeiro, lá que tem o Cristo Redentor no Morro do Corcovado, né? E as cidades mineiras aqui, que tem uma grande simbologia, porque nessa época o Brasil, o centro econômico do Brasil era a região das Minas. Então você tem essa importância aí na paisagem cultural brasileira. Aí nós temos o patrimônio material, que eu falei há pouco, são os patrimônios que você não consegue ter fisicamente, mas existem, né? A ginga da capoeira, as expressões orais dos japoneses, as danças culturais dos povos indígenas, o samba de roda lá do Recôncavo Baiano, o Círio de Nazaré, uma festa religiosa muito importante lá em Belém, o frevo, né? Uma música típica de Pernambuco, enfim, são patrimônios imateriais presentes no Brasil, que aquele decreto de 2000 ele faz com que ele também se una aos bens materiais e faça com que a cultura brasileira se torne mais dinâmica ainda. A importância do tombamento, então, o que eu disse para vocês? O tombamento é importante porque, a partir do tombamento, aquela obra, aquela escultura passa a ser um bem público, né? Ele passa a ser importante para o registro, não só do município, como do Estado, mas como do governo federal. Ele passa a ser um bem tombado. E a partir desse tombamento, esses órgãos aí, eles passam a ter um poder excepcional, né? Eles passam a ter uma importância de grande valor, recebem recursos para se manterem de pé ali, para reformas, para manutenção da sua estrutura, né? Então, geralmente, a importância do tombamento para o bem público é isso, e esses bens públicos são de interesse da coletividade. Geralmente, a coletividade, a sociedade civil organizada, que aponta, né, qual que são os locais, né, se é uma praça, se é uma igreja, se é um casarão, que tem que se tornar um bem público. Aí o próprio órgão público, sendo incentivado pela população, ele vai fazer com que haja todo o registro, todo o levantamento, uma equipe multiprofissional vai fazer todo o levantamento, todo o histórico desse bem, para ver se vai ser tombado ou não.
A partir do momento que ele se torna tombado, ele passa pelo tombamento, ele passa a ser um bem de grande valor para o patrimônio cultural de um determinado local. Os bens no Brasil estão distribuídos de forma mais concentradas na região litorânea, né, na região banhada pelo litoral, porque foi lá que nós tivemos o processo de colonização inicial. Então, você vai ter mais bens, mais patrimônio cultural na região litorânea do que na região interiorana do Brasil, porque você teve uma colonização inicialmente pelo litoral, depois que essa colonização veio para o interior. Então, para o interior, você vai ter mais fortificações, mais cidades voltadas mais para questão religiosa, né? Já no litoral você vai ter uma tradição um pouco mais aguçada, porque foi lá que começou tudo, né? A história do Brasil começa pelo litoral. Então você vai ter um patrimônio cultural mais expressivo no litoral se comparado ao interior, que foi ocupado posteriormente. Mas aqui no interior também, no caso de Cuiabá, nós temos uma grande herança colonial, principalmente da época da mineração, que fez com que a cidade se crescesse, né? A cidade de Cuiabá começou no centro histórico de Cuiabá, né? Na Igreja do Rosário, enfim, naquela região ali você tem um centro histórico, né? A Rua de Baixo, a Rua do Meio, a Rua de Cima, que mostra um pouco da herança cultural da cidade de Cuiabá. A Estrada Real é um exemplo que ele coloca no texto, que é um caminho que ligava a região mineradora até os portos do Rio de Janeiro. É uma região muito importante a nível de cultura, né? Porque várias cidades importantes são cortadas ali por essa Estrada Real, e por onde você escoava a produção de ouro e diamante da região das Minas até os portos que depois iam ser levados para a Europa. Então, essa Estrada Real hoje é um grande atrativo turístico, boa parte dela é pavimentada, praticamente toda ela, né? Tem várias paisagens, a culinária ali é fantástica, né? Ela atravessa não só Minas, mas São Paulo e também o Rio de Janeiro, e ela tem uma grande diversidade ali de paisagens, não só naturais, mas também culturais, que atraem muitos turistas ao longo do ano. E aí as contribuições, né? Os imigrantes vieram para cá, né? O Brasil também recebeu grandes imigrantes, né? Grandes levas de imigrantes da Europa, da Ásia, né? Mais recentemente mesmo na América do Sul. E esses povos, eles o quê? Eles trouxeram as suas culturas que ficaram aqui enraizados no nosso país, e nós aprendemos muito com essas culturas e adotamos muita diversidade cultural que veio de fora e a gente adota hoje. A questão europeia, você tem uma série de, né, a culinária, enfim, a música, né, a europeia está presente na cultura brasileira. Os povos africanos, a questão religiosa, né, o candomblé, a umbanda, a questão das músicas típicas, né, tem esse lado africano, enfim, né. E você tem também essa cultura dos povos, não só da Europa e da África, mas também dos povos da Ásia. Os japoneses trouxeram uma certa obediência, uma certa tradição, desenvolveram aqui algumas questões voltadas para a questão da agricultura, né? Enfim, tem alguns bairros lá em São Paulo, são bairros genuinamente japoneses, ou seja, eles têm uma certa tradição, eles contribuíram aqui para a diversidade cultural do Brasil. E aí nós fechamos, galera, aqui eu fecho o texto com vocês, o nosso exercício, tá? Aí a gente se vê na próxima aula aí, eu acho que era só isso, tá, galera? Então fiquem com Deus aí. Deixa eu parar aqui a apresentação. E a gente se vê na próxima aula. Valeu.